A paz do Senhor, amadas irmãs, aqui é a irmã Rogélia e estou aqui neste 12º dia para falar deste tema glorioso que fala sobre que tenhamos sabedoria ao falar. Sabemos que é um tema bastante importante porque nós somos pessoas que temos relacionamentos, que conversamos, que falamos no nosso dia a dia o tempo todo, principalmente nós mulheres. Falamos com os nossos maridos, falamos com os nossos filhos, e aqui nós vemos a importância no falar. Porque a Bíblia diz, aqui em Provérbios 18:21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Esta tradução é muito interessante porque fala ali sobre aqueles que gostam de usá-la, ou seja, aqueles que a usam com frequência, aqueles que conversam bastante, que gostam, né, de se comunicar, comerão do seu fruto, ou seja, tudo aquilo que nós falamos, né? Muitas vezes pensamos que as nossas palavras são lançadas ao vento, mas a Bíblia traz muitas referências aqui de que não, que toda nossa palavra ela tem um poder no mundo espiritual e que nós, assim como a usamos, conforme aquilo que falamos, nós comeremos deste fruto, do fruto daquilo que falamos. Então é importante que nós venhamos declarar bênçãos no nosso dia a dia, sobre a nossa família, sobre o nosso esposo, sobre os nossos filhos, sobre os nossos relacionamentos com irmãos em Cristo, seja onde estivermos no nosso trabalho, que nós venhamos falar palavras de bênção, às vezes mesmo diante de circunstâncias difíceis, que nós tenhamos uma palavra de bênção, mesmo aquele que nos afronta. E isso não é fácil, mas a Bíblia diz aqui, né, até a irmã frisou aqui, a irmã Denise, neste livro glorioso, né, que nós possamos usar no nosso dia a dia, que fala aqui de que maneira nós possamos ter palavras de bênção. Que maneira é esta? Aqui em Filipenses 4:8, que nos orienta sobre aquilo que pensamos, né? Que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, amável, de boa fama, que se há alguma virtude, há algum louvor, que nisso nós venhamos pensar. E quando eu falo isso, eu me lembro de um outro versículo que eu gosto muito de falar, que se encontra em Romanos 12, que fala sobre a renovação do nosso entendimento. Romanos 12:2, que fala que nós não viemos nos conformar, mas que nós sejamos renovados no nosso entendimento. Ou seja, para que nós venhamos ter, né, este domínio sobre a nossa língua, sobre aquilo que falamos, nós devemos ter o primeiro passo é sobre aquilo que pensamos, que o nosso entendimento seja renovado, que o nosso falar assim seja renovado, porque quando nós pensamos coisas boas, quando nós temos fé, quando nós pensamos nas coisas do alto, quando nós pensamos coisas verdadeiras, a nossa boca vai sim proferir bênçãos sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre aqueles que nos rodeiam. Nós vamos sim falar palavras de bênção sobre aqueles que estão ao nosso redor. E também há um versículo que eu gosto muito de Provérbios, 12:18. A tagarela cujas palavras ferem como espada, porém a língua dos sábios traz saúde. Veja bem, aqui fala sobre aquele que fala demais, mas que há tagarelas que as suas palavras ferem, ou seja, quando nós, como diz aqui, né, em Provérbios, quando nós falamos demais, estamos sujeitos a pecar. Então, quando nós falamos com sabedoria, as nossas palavras têm sabedoria, isso traz saúde. Saúde àqueles que nos ouvem, saúde a nós próprias. Então, que nós tenhamos esta sabedoria que vem do alto e que para isso eu e você, mulher, entendamos que, em primeiro lugar, o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar,
tem que ser renovada, tem que ser transformada todos os dias. E como nós vamos pensar nas coisas do alto? De que maneira eu vou mudar o meu pensamento? A primeira atitude para mudar o meu pensamento, que as coisas que nos trazem amargor, que as coisas que nos ferem no nosso dia a dia, nós viemos colocar aos pés do Senhor em oração. E em segundo lugar, lendo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela nos dá o quê? Fé, ela nos acrescenta fé. E quando nós lemos a palavra do Senhor, nós somos renovados no nosso entendimento, nós somos renovadas na nossa fé. E que nós venhamos entender que tudo aquilo que sai da nossa boca, como está em Mateus 12:36, que tudo aquilo que sai da nossa boca, um dia nós daremos conta. E que nós venhamos a entender o poder que há na nossa palavra, né? Seja mulher, seja homem, que há um poder grandioso no mundo espiritual e que isso pode se transformar ou em bênção ou em maldição. E antes de terminar esta breve palavra, eu quero deixar aqui às irmãs um testemunho que eu sempre costumo contar aonde eu vou, né, as pessoas, para que elas entendam o poder da palavra profética. A Bíblia diz que em parte nós falamos e em parte nós profetizamos. E olha o quão importante, falando outra vez, né, daquilo que nós pronunciamos com a nossa boca, das nossas palavras. E eu lembro que certa vez, né, eu gestante do meu, na verdade, o meu primeiro filho, né, que nasceu, mas já era uma segunda gestação, pois eu havia perdido o primeiro, era a segunda gestação, mas do meu primogênito, que agora tem 24 anos. E quando eu estava grávida, certo dia eu e meu esposo, né, ele estava sentado ao meu lado, ele colocou a sua mão sobre a minha barriga, eu deveria estar com 7, 6 meses por aí, de gestação, e colocou as mãos e eu também coloquei a mão e ali nós começamos a profetizar palavras de bênção, dizendo que o meu filho seria um músico e todo o instrumento que ele colocasse as suas mãos ele ia tocar, né? Que ele ia ser um ministro do louvor e hoje tem se cumprido, né, para a glória do Senhor. Hoje ele é um ministro do louvor, desde muito pequeno começou a cantar, a tocar, e eu glorifico a Deus e sempre lembro o quanto as nossas palavras têm poder. E sempre tentei dominar a minha língua nesse aspecto, profetizando palavras de bênção sobre a minha família, sobre os meus filhos, né? E eu creio que você, mulher, que tem o seu lar, que tudo que nós queremos é ter um lar que seja uma bênção, tudo que nós queremos ser uma bênção. Nós devemos então começar por aquilo que falamos, para que as pessoas que nos ouvem possam ser beneficiadas através daquilo que falamos, ser abençoadas através das nossas palavras. E eu creio que assim se cumprirá na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Oramos. Pai querido, que neste 12º dia, Senhor, sobre esta palavra, Senhor, que tenhamos sabedoria no nosso falar, Senhor, que cada mulher que está ouvindo este áudio, Senhor, que tem feito, ó Deus, esta campanha, Senhor, nestes primeiros dias, Senhor, do ano, que toda mulher, que toda pessoa que estiver fazendo, Senhor, esta oração, Senhor, que está, Senhor, renunciando a si mesmo, Senhor, e que neste 12º dia, Senhor, neste propósito de ter sabedoria, Senhor, no falar, que o Senhor venha sobre ela, Senhor, que o Senhor venha sobre mim, Senhor, que o Senhor venha sobre nós, nos dando sabedoria, que o Senhor venha nos dar domínio próprio, Senhor, para que aquilo que falamos aos outros, para que as nossas palavras, Senhor, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, e também, Senhor, agradáveis àqueles que nos ouvem, que sejam palavras de bênção, que sejam palavras proféticas, Senhor, que o Senhor venha usar a cada uma
destas pessoas que estão ouvindo este áudio, Senhor. E que este livro, Senhor, venha, Senhor, ser canal de bênção, Senhor. Que seja exatamente como diz o título deste livro, que primeiro em mim e depois através de mim. Que seja feito isso na vida de cada mulher que está neste propósito, Senhor, destes 40 dias, para que as suas vidas sejam renovadas e transformadas e sejam canais de bênção, instrumentos nas tuas mãos, Senhor. E assim eu creio, ó Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus, que nós, Senhor, sejamos, ó Pai, cada vez mais instrumentos usados nas tuas mãos, Senhor. E em primeiro lugar dentro dos nossos lares, Senhor, e depois aonde andarmos, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada a todos por estarem ouvindo este áudio e também aí a irmã Denise por esta oportunidade e privilégio. Que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus.